Acho que o pessoal também, acho que a gente vai ter um aproveitamento legal também pelo pessoal que puder ver depois pelo YouTube, né, que a aula vai ser gravada. Então, primeiro, agradecer a presença de todo mundo que está por aqui, apresentar um pouquinho também a Thaís, né, que é nossa parceira e supervisora da Meta 6, né, do nosso núcleo de saúde digital, da nossa meta de cuidado a pessoas em situação radical de uso de substâncias, álcool, e que está apoiando a gente aí e que topou esse desafio aí com a gente na aula de hoje também, né? E vamos lá, Thaís, né? Thaís é psiquiatra, né? Tem uma formação na Universidade 9 de Julho, tem a residência pela Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, né? Tem uma especialização também em psiquiatria forense, trabalhadora do SUS, do CAPS também, né? Então tá muito por dentro aí do que a gente vem desenvolvendo pelo Núcleo de Saúde Digital, no nosso eixo de saúde mental. E, enfim, conversando um pouquinho mais também, principal foco da gente também, né, que é esse cuidado em rede, as urgências e emergências de saúde mental, essa interligação entre CAPS, UPA, enfermaria de psiquiatria e hospital geral, né, a gente poder assessorar os municípios e as regiões que a gente está estabelecendo esse contato para fornecer, né, as interconsultas, teleconsultorias, né, as webconferências também, tudo com esse potencial didático para ficar, não só para esse momento, mas também para ficar salvo, para as pessoas poderem assistir em um outro momento. Eu acho que eu esqueci de me apresentar também. Meu nome é João Francisco, eu sou psiquiatra, eu sou a referência técnica dessa área. Então, acho que podemos, acho que webconferência tem um pouco, às vezes tem um cachorro fazendo algum barulho no fundo, mas normal. E agora, acho que a gente pode partir para a Thaís, e queria agradecer aí a disponibilidade da Thaís também de estar na sexta-feira à noite aí, não sei aí, mas aqui em São Paulo está chovendo, então tá um tempinho bem de ficar em casa mesmo, mas queria agradecer a disponibilidade da Thaís e manda bala, Thaís, fica à vontade, tá? Obrigada, João. Boa noite, gente. De fato, tá chovendo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Dá para ver? Não, beleza. Então, hoje, queria diminuir isso aqui. A gente vai falar sobre os cuidados, né, na rede da urgência e emergência em saúde mental. Eu pensei em focar mais para o público em geral, né, não focar tanto dentro do o público em geral, de uma forma geral. Perfeito. Por que falar sobre saúde mental em urgências? Basicamente, a saúde mental é uma parte muito importante do nosso bem-estar e muitas vezes ela é deixada de lado, né, principalmente até que alguma coisa aconteça, né, alguma crise aconteça. As emergências psiquiátricas elas podem ocorrer em qualquer pessoa, em qualquer momento, e saber como agir pode literalmente salvar a vida, né? Hoje a gente vai tentar explorar juntos, né, como reconhecer situações de risco, entender a rede de cuidados disponíveis, aprender as ações práticas que nós podemos fazer para ajudar, né, alguém em sofrimento mental. E, como eu falei, esse não é só apenas, né, para profissionais de saúde, para a população em geral, né, para a comunidade em geral. O que é uma emergência em saúde mental, né? O que a gente conhece como uma emergência? Vai ser qualquer situação em que o sofrimento psíquico se torna tão intenso que representa um risco imediato à vida e ao bem-estar de uma pessoa ou, né, de outras pessoas ao seu redor. É diferente de uma questão crônica que pode ser manejada ao longo do tempo, né?
Uma emergência, ela exige uma intervenção rápida e especializada. Então, uma questão aguda, não é a longo prazo, crônica, né? O que eu posso considerar como uma emergência? Que eu preciso, né, tomar uma atitude naquele momento. Situações graves ali de crises ansiosas. Então, por exemplo, que é mais comum que já vai para a emergência, ataque de pânico, que é intenso, com sintomas físicos severos, como dor no peito, tremor, é uma sensação de falta de ar, é uma sensação de morte, basicamente. A pessoa acha, ela acredita, porque ela está sentindo que ela está infartando, né? Então, por isso que é tão assustador. Tentativas de suicídio, né? Que qualquer ato intencional de autolesão, né? Com o objetivo de tirar a própria vida, é uma manifestação clara e imediata de intenção de suicídio com planejamento e meios disponíveis para execução. Tanto a tentativa, né? A tentativa quanto o desejo, a gente vai o desejo estruturado que a gente fala geralmente, né? Dentro da saúde mental. O desejo estruturado, o que que é? Eu vou com meios, eu pesquiso como e eu já planejei absolutamente tudo. Então, tanto a tentativa quanto o desejo, eu vou considerar como uma emergência. A agitação psicomotora, geralmente, que é a mais, que chama mais atenção dentro, né, da psiquiatria, que é geralmente os alunos, ou de uma forma geral a população, mais lembram, né? Que é o estado de excitação intensa, com movimentos descontrolados, agressividade, pode ter agressividade verbal ou física, possibilidade de ficar quieto, podendo representar risco para si ou para outros. É importante salientar que uma emergência em saúde mental, ela é tão séria quanto uma emergência aqui, né, física no sentido de um infarto, um AVC, ela não é menos importante, ela é tão importante quanto. Né? A diferença é que eu tinha um professor na faculdade que falava que a diferença, né, de uma questão da psiquiatria, da saúde mental e uma questão das outras questões clínicas é que, por exemplo, um osso quebrado, você tem um raio-x ali que você consegue, né, é palpável, da saúde mental não é, né, mas é tão significativo quanto. Por que a gente, principalmente, além disso, por que a gente precisa prestar também atenção em emergência, né, dentro da saúde mental? Levando em consideração que pelo menos 12% da população do Brasil tem algum diagnóstico dentro dos transtornos mentais, então é algo muito significativo para a gente simplesmente jogar para debaixo do pano, né, debaixo do tapete. Uma questão de saúde pública, né? Então, merece ser tratado com carinho, né, com cuidado. A importância do cuidado rápido e integrado. O que eu preciso prestar atenção? O atendimento imediato salva vidas. Então, quando eu tenho uma emergência em saúde mental, o tempo é precioso. Então, o atendimento rápido, adequado, pode prevenir desfechos trágicos, como suicídio, reduzir o tempo de sofrimento, né, daquela pessoa, evitar complicações que podem se tornar crônicas. Estudos mostram que pessoas em crises, né, em crises suicidas que recebem intervenções imediatas têm uma chance significativamente maior de recuperação e de não tentar novamente. A janela de oportunidade para ajudar pode ser muito curta, né, entre a pessoa, o agir e o fazer. A rede de apoio, né, a gente tendo uma rede, trabalhando em rede, a gente consegue evitar internações e melhorar esse tratamento. Porque internação a gente usa bastante, né, da psiquiatria a gente usa, mas é o último recurso. É o primeiro a ser lembrado, mas ele é o último recurso. O sistema integrado de cuidado, diferentes serviços de trabalho em conjunto, oferece uma vantagem fundamental para aquele indivíduo, né, para o usuário. As pessoas em crise, elas não precisam ser necessariamente internadas em hospitais psiquiátricos, né, gente?
Muitas vezes o atendimento em serviços, como, por exemplo, no OBS, né, no posto de saúde, ou no CAPS, ou numa emergência, já consegue, né, numa emergência, falando hospitalar, né, no caso, PS, pronto-socorro, já é muito significativo. Então, o que eu preciso, né? O que eu vou ter para prestar mais atenção? No atendimento inicial, o que eu vou ter? No sofrimento mais agudo, independente do horário. UPA, né? UPA, se dependendo da onde a pessoa estiver, eu posso, se eu não conseguir levar essa pessoa sozinha, né, para UPA ou para o pronto-socorro, né, de algum hospital geral, eu consigo acionar o SAMU, que é um serviço público, né? Ah, eu posso acionar o SAMU, sendo essa é uma pergunta muito recorrente, não da galera que trabalha, né, dentro do serviço de saúde, mas da população em geral. Ah, mas eu posso ligar para o SAMU e falar para onde que eu quero que ele leve, né, né, ele precisa ir? Não, não, obviamente que não. Ele vai enviar, ele vai mandar para a pessoa, o indivíduo ali, se necessário em fazer esse caminhamento, ele vai ser levar para o serviço de emergência. Tá? A gente não escolhe dentro que tem vaga ali que está mais próximo. Seguindo, tem uma segunda, ali, passou na UPA, beleza, avaliação clínica. Dentro, eu vou precisar de uma avaliação, geralmente especializada, para saber qual vai ser o desfecho dessa pessoa. O que eu faço, né, com essa pessoa? Por quê? É de extrema importância que o atendimento não acabe ali no serviço de emergencial. Porque a gente precisa prestar atenção. Não é porque a pessoa, por exemplo, eu tô tendo um ataque de pânico. Eu vou chegar na UPA, enfim, eu vou chegar na UPA, no serviço emergencial, e eu vou precisar, provavelmente, dar continuidade, porque senão eu vou continuar apresentando os ataques de pânico e ficando extremamente assustada cada vez que elas acontecem. Então, obviamente, eu preciso ter uma continuidade. O pulo do gato aqui é saber onde, né, de acordo com a gravidade da situação. Para eu saber a gravidade da situação, obviamente, eu preciso ter esse primeiro atendimento, tá? Até, como eu falei anteriormente, um ataque de pânico lembra muito um infarto. Por isso que o serviço emergencial em UPA ou hospital geral é tão importante. Porque dentro da semiologia, né, dentro da medicina ali, a gente tem um negócio chamado semiologia, né, uma cadeira ali, a semiologia, que o diagnóstico psiquiátrico, ele é o último. Então, a gente precisa descartar outras coisas que estão acontecendo para que pode resultar nessa sensação que a pessoa, por exemplo, eu estou dando um exemplo do ataque de pânico, então eu preciso descartar outras possibilidades. Quais as outras possibilidades, por exemplo? Infarto. Então, eu realmente preciso ver a gravidade dessa pessoa para eu dar continuidade para esse tratamento. Antes de falar é da psiquiatria, a gente descarta tudo e mais um pouco, tá? O que eu preciso? Reconhecendo os sinais de alerta. Reconhecer os sinais precoces de uma crise de saúde mental, ele pode fazer toda a diferença numa intervenção, né, bem-sucedida e uma tragédia evitável. Sinais de alerta podem aparecer de forma súbita ou ir se intensificando gradualmente ao longo dos dias ou semanas. Por isso que a gente precisa estar sempre atento, né? Como profissional de saúde ou sendo qualquer pessoa, né? Porque a ideia aqui não é só o profissional de saúde, de comunidade, de uma forma geral. Então, sinais de alerta em saúde mental que indicam urgência. Reconhecer um sinal de sinais de uma emergência psiquiátrica é o primeiro passo que pode ajudar. Alguns sintomas são mais evidentes, enquanto outros podem ser mais sutis. É importante estar atento a mudanças significativas do comportamento habitual da pessoa.
Acho que a chave aqui é mudança súbita, por isso emergência, né? Mudança súbita de comportamento. Mudanças bruscas do comportamento ou humor. A pessoa que sempre foi calma, de repente fica extremamente irritada, ou alguém muito alegre, né? Vai se tornando mais triste, sem causa aparente, sem nada ali acontecendo, que é visível, pelo menos, ou muito gritante. Essas mudanças, elas podem acontecer em questão de horas ou poucos dias e não gradualmente. Passar por muita, né, passar de muito agitado para completamente apático, uma alternância rápida entre euforia aqui, no caso, né, de agitação e o desespero, comportamentos completamente fora do padrão usual. Então, como eu disse, a chavinha aqui, mudança súbita, é o que vai me chamar a atenção. Agressividade ou agitação intensa, manifestações de raiva desproporcional, gritos, ameaças, impossibilidade de ficar parado, gestos bruscos, destruição de objetos ou agressão física. A pessoa ela não consegue se acalmar, né, com conversas normais. Então vem uma violência verbal, física com outras, né, com outras, incapacidade de controlar impulsos agressivos, destruição de objetos ou ambiente, ou do ambiente ali. Pensamentos ou tentativas de suicídio. Qualquer menção de querer morrer, desaparecer, acabar com tudo, deve ser levada a sério. Não é frescura, não é simplesmente, né, falta, que eu acabo ouvindo com bastante constância, não é falta de Deus, não é porque você precisa ficar calma, essa que é mais me irrita, inclusive, é se você precisa ficar calma. Sinais incluem, né, se despedir da pessoa, então doar pertences importante, buscar por meios letais ou fazer tentativas diretas. Aquela pessoa que está distribuindo as coisas dela, fazendo cartinha, né? Deixando ali, dividindo, você fica muito esperto com ela. Falar sobre morte ou suicídio, buscar armas, medicamentos ou venenos, despedir-se como se fosse, né, a última vez, pesquisar métodos. Você precisa ficar atento, né? Perguntar ativamente. Obviamente de uma forma mais respeitosa possível, mas é necessário perguntar, estar atento. As pessoas dão pistas. Antes de uma emergência, de uma urgência psiquiátrica, as pessoas dão pista do que está acontecendo. Não é do nada, assim. Alucinações ou delírio. Ver, ouvir ou sentir coisas que não existem, né? No caso, alucinação. Exemplos de alucinação, eu tô vendo uma pessoa, eu estou realmente vendo, não estou imaginando, eu estou vendo. Ou eu estou escutando alguém falar comigo atrocidades, comentando a minha vida, ou falando que vai fazer coisas comigo, ou que está me perseguindo. Eu estou escutando. Ou eu estou sentindo, né? Tem o delírio de tátil, né? Eu estou sentindo aqui uma formigas, ou, enfim, ou cheiro ruim, muito. Eu tomo 300 mil banhos, mas eu continuo sentindo cheiro. Não adianta você me falar que não está acontecendo, não estou vendo, não estou escutando, não adianta, tá? Confrontar com realidade. Porque a pessoa está vivendo uma realidade, ela não está mentindo, ela não está imaginando. Ou ter convicção inabalável sobre alguma coisa, né? Como ser perseguido, isso é chamado de delírio, essa certeza absoluta, impenetrável. Não importa que você fale para ela, olha, não tem ninguém, o FBI não está atrás de você, não tem ninguém atrás de você, não adianta, tá? Porque ela está vivendo aquilo. Então, ouvir vozes que ninguém mais ouve, ver pessoas com objetivo, né, com objetos inexistentes,
Isso a gente considera, né, essas mudanças súbitas aí comportamentais. A gente pode considerar como uma emergência. Ah, mas e aqueles casos dos pacientes que, usuários, né, do serviço que 1000 anos com um diagnóstico de esquizo, né, esquizofrênico, ou transtorno bipolar, que vira e mexe fala, estão escutando alguém, ou vendo. A pessoa, por incrível que pareça, no decorrer do tempo, ela aprende, conforme vai fazendo o tratamento, vai, quando tem esses sintomas, né, residuais, ela vai aprendendo a perceber o que é real, o que não é. Eu só acho muito bacana, inclusive. Então, o que eu estou falando aqui que é uma emergência? Aí essa pessoa do quadro crônico, 1000 anos, com um quadro, não. É a pessoa, naquele momento, que está vendo, ouvindo, ou vivendo a certeza de que está sendo perseguido, qualquer coisa do tipo, e que está acontecendo agora, está com medo, está agindo em cima disso, desse acontecido, tá? Isso eu considero como uma emergência. A pessoa que está vivendo há 1000 anos com o quadro, não, tá? Como eu falei, a pessoa aprende a conseguir distinguir. Como identificar esses sinais em familiares e amigos? Uma escuta atenta, sem julgamento, essa que eu acho que é mais difícil. A primeira é o mais importante. A ferramenta é simplesmente estar presente e ouvir de verdade. Muitas vezes as pessoas em sofrimento, elas dão sinais, ela dá sinais verbais do que está acontecendo, né? Mas por medo do julgamento, ela não fala muito claramente. Então, crie um ambiente seguro para conversa, evite interromper a pessoa, né? Ou dar soluções imediatas, por exemplo, estou nervoso, fica calma. Estou preocupada, não fica, né? Demonstre que está realmente ouvindo, não minimize o que você está sentindo, né? Não fala, isso aí, besteira. É a primeira coisa que você faz se você quiser fechar uma portinha, é falar isso. Observar isolamento social. Quando alguém que costuma ser mais sociável, né, conversa com Deus e o mundo, fica ali, enfim, vive a vida ali, começa a evitar amigos, familiares, atividades que antes gostava bastante, pode ser um sinal de alerta, tá? Essa mudança ali de comportamento. O isolamento progressivo é comum antes de uma tentativa de suicídio. No caso, né, de um quadro depressivo, por exemplo. Atenção à fala confusa ou desorganizada. Se a pessoa começa a falar de uma forma desconexa, pula de um assunto para o outro, sem lógica, ou suas frases não fazem sentido. Isso pode indicar um quadro psicótico ou um estado confusional que requer avaliação urgente. Gente, isso falando como médica, vamos lá. Se você vê uma pessoa com um quadro confusional, né, agudo, lembra que eu falei que a gente manda primeiro para o serviço de emergência para fazer diagnóstico diferencial? Isso aqui é um deles. Porque a primeira coisa que o pessoal, geralmente, de uma forma geral, fala, ih, tá falando né com CRE. Em vez de pensar a pessoa de forma aguda, abrupta, fez uma mudança comportamental. Alguém? Não? Então, a mudança abrupta, né, de eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Por quê? O que pode ser uma mudança abrupta? Pode ser, por exemplo, um quadro um idoso, pode ser um quadro de delírio 1. O que é um quadro de delírio 1? O Dinelli falou, né, mais ou menos o que era. O que pode ser? Um quadro funcional de um idoso, por exemplo, que tem uma base clínica, tem uma base orgânica. Então, o que pode ser? Desidratação, pode ser um quadro infeccioso, por exemplo, uma pneumonia,
uma infecção urinária, isso vem com um quadro agudo, confusional, e eu preciso tratar a causa base. A partir do momento o velhinho começa a falar coisa, começa a não falar coisa com coisa, eu não vou pensar primeiro na esquizofrenia, ou muito menos um quadro demencial, de forma aguda. Eu vou pensar em quadro orgânico. Então, eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Por isso que é tão importante a gente antes levar para o serviço de emergência, tanto da UPA quanto em hospital geral, né? Do PS, pronto-socorro, hospital geral. Justamente para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Reconhecer sinais de desespero, expressões como eu não aguento mais, queria sumir, nada tem jeito, acompanhadas de choro intenso, aparência descuidada, olhar vazio, desesperançoso, são sinais também sérios que não devem ser ignorados. Tá? Eu sempre preciso prestar atenção, como eu falei, e vou repetir isso várias vezes no decorrer, as pessoas dão pistas. Às vezes é difícil a gente conseguir prestar atenção, parar aquele momento, porque a vida é tão caótica, né? É tão apressada, que é difícil a gente conseguir olhar para o outro, assim, prestar atenção no outro. Mas as pessoas dão pistas, né, do que vai acontecer. Mesmo a agitação psicomotora, por exemplo, a pessoa dá pista que vai fazer aquilo, que vai acontecer aquilo. Não é assim. Sinais de alerta. Então, a gente precisa prestar atenção. Mudança súbita, né? Alterações bruscas e significativas do comportamento e humor. Ideação suicida, falar sobre morte, fazer planos ou tentativas. Agitação severa, agressividade intensa, possibilidade de se acalmar. Perda do contato com a realidade, né? No caso aqui, mais especificamente, alucinações, delírios, fala desorganizada. Isso a gente vai considerar. Rede de cuidado em saúde mental. No Brasil, ele possui um sistema público de saúde, né? Principalmente voltado para a saúde mental, que ele é organizado numa rede, que é basicamente a RAPS, onde diferentes serviços se complementam para oferecer cuidado integral. Conhecer a rede, né, quais os serviços e como eles funcionam, é fundamental para saber onde eu busco ajuda e principalmente saber qual é o fluxo desses serviços. Ninguém cuida sozinho. A saúde mental ela se constrói em rede, com a participação de diversos serviços profissionais, família e comunidade. Então, não é só o CAPS, não é só o BS, não é só, enfim, não é só o consultório, no caso se for particular, é uma rede. O que é rede, então? Porque eu falei da RAPS, o que é rede de atenção psicossocial? A rede de atenção psicossocial, ela foi criada no Ministério da Saúde em 2011 para organizar e integrar todos os serviços públicos de saúde mental do país. O objetivo é garantir que a pessoa em sofrimento psíquico, ela tenha acesso a cuidado de qualidade em diferentes níveis de complexidade e sempre privilegiando o tratamento em liberdade na comunidade, tá? Princípios fundamentais da RAPS é o mesmo que o do SUS, gente. Então, atenção integral, cuidado que considera todas as dimensões da vida da pessoa, física, psicológica, social. A ideia, ele foi criado aqui para desinstitucionalização. Trava, né? Alguém quer falar alguma coisa? A preferência por tratamento. Thaís, eu só ia te pedir também para fechar os microfones, só para caso alguém ativar sem querer, acabar não atrapalhando você. Só para você desativar de todo mundo. Ah, como é que eu faço isso? Eu acho que a hora que você entra nas pessoas, você vem aqui do lado e coloca desativar os microfones para apresentação.
Isso tá certo. Se não der, beleza, a gente mantém. Eu acho que tô todo mundo. Só tem uma pessoa que eu não consigo. Acho que foi, só tem uma pessoa que eu não consigo fechar. Fechou. Segue o baile, então. Deixa eu tentar aqui. Aí, pera. Ixi, o que eu apontei aqui? Foi. O que é fundamental, então, né? O território e a comunidade, serviços próximos, onde as pessoas vivem e mantendo os vínculos sociais. O que é importante nessa parte, que é a regra básica, né, dentro do SUS, que é de território. Ah, eu posso. Pacientes perguntam muito isso, né? Ah, eu sou de São Bernardo, aliás, eu sou de Guarulhos. Eu posso fazer acompanhamento no CAPS de algum CAPS em São Bernardo? Não. Ah, mas eu quero fazer tratamento nessa UBS que não é dentro do meu território, da minha casa. Posso também? Não. Ah, mas é do lado da minha casa, mas eu tenho que, é mais perto para mim. Não é, funciona dentro do território, do seu território. Então, eu acho mais fácil de você perguntar, se for necessário, né, um serviço de acompanhamento, é você perguntar, ir ao serviço e perguntar, né, com o teu endereço, qual é o seu, se aquela é a sua OBS, né, se, qual é o CAPS do teu território. Na dúvida, pergunta. Então, os componentes, né, da RAPS. Eu vou ter as UBSs, né, que é dentro da atenção básica, os postos de saúde, postinho, e que fazem o primeiro acolhimento, acompanhamento dos casos leves a moderados. Atenção, os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em diversas modalidades, diversas modalidades, 1, 2, 3, CAPS AD, CAPS Infanto-Juvenil e o Infanto-Juvenil AD, né. Atenção de, né, a urgência, SAMU, que é o dispositivo, as UPAs, os hospitais gerais com leito psiquiátrico, fazem fazem parte. Eu posso ter tanto só, né, aqui no que eu estou falando da atenção hospitalar, né, com os casos de o leito psiquiátrico, quanto o emergencial ali, o pronto-socorro, beleza? Ah, mas se eu levar no hospital, ele não tiver é um pronto-socorro, mas é um pronto-socorro clínico, ele não tem psiquiatra, ele é obrigado a atender, tá? Mesmo que o colega que esteja lá atendendo, a equipe que esteja lá atendendo, não seja psiquiatra. Como eu falei, lembra? O último diagnóstico é o psiquiátrico. As residências terapêuticas, que são para as pessoas que viveram pelo menos 2 anos em hospitais psiquiátricos, né? Então elas esgarçaram ali, elas não têm contato, elas não conseguem mais viver sozinhas e não têm mais contato com a família, que muitas vezes quem colocou elas lá foi a família, inclusive.
Então, eu não tenho como, então eu tenho elas. Eu tenho as OAs também, que são unidades, são casas também, como se fosse igual a residência terapêutica, só que é mais voltada, só que é transitória, que são para pessoas, usuários, ali, geralmente pacientes, usuários que estão fazendo acompanhamento na D e fazem álcool drogas, né? E precisam um período curto ali para se conseguir estabilizar. Então eles têm essa casa para conseguir dormir, enfim, ficar um período curto, porque ela é transitória. Não. Como a rede funciona, né? Basicamente, eu vou na urgência. Quando uma crise acontece, diferentes serviços podem ser acionados dependendo da gravidade da situação. Então, horário, disponibilidade, local. É importante saber que sempre há uma porta de entrada de cuidado, tá? Inicialmente, madrugada, enfim, qualquer horário. Eu tenho, que costuma ser, né, as UPAs e os hospitais gerais, né, pronto-socorro, especificamente. Então, os pronto-socorros, geralmente os primeiros prontos, né, o contato ali com a emergência, eles funcionam 24 horas, tem capacidade para fazer a primeira avaliação clínica, garantir segurança, estabilização do quadro. Geralmente, dependendo do município, não são todos os municípios, as UPAs têm psiquiatra. Então, não são todas, mas depois da pandemia migrou, em alguns municípios migrou ali os psiquiatras para as UPAs, mas não são todos os municípios. E nem todo também o hospital geral vai ter uma avaliação também de especialista, não vai ter o psiquiatra ali de prontidão também. Posso ter uma avaliação, né, de saúde, de algum profissional de saúde mental. Preciso ser fisicamente, o que eu estou falando, né, do psiquiatra, do psicólogo, do enfermeiro especializado. Precisa ser fisicamente? Não, não precisa. O que acontece geralmente? Quem fecha os fluxos, a gente faz matriciamento. Matriciamento é extremamente importante, justamente para conseguir fechar o fluxo. Quando o profissional que está atendendo, for, puta, eu estou na dúvida aqui, para onde que vai, que vai, eu preciso conseguir estabilizar ele clinicamente, né? Já descartei outras possibilidades aqui, tá bom. Ou, por exemplo, foi uma tentativa de suicídio. Tá, estabilizei clinicamente, a pessoa está fora de risco de morte aqui, o que eu faço? É onde entra dentro do matriciamento essa conversa, tá? Para conseguir fechar esse fluxo, dependendo da gravidade da situação, para onde que essa pessoa vai. Lembra? Continuidade do tratamento, não é só emergencial, né? A gente não faz tratamento na emergência a longo prazo. Definição do melhor caminho. Então, com esse matriciamento, com essa discussão de fluxo, eu consigo ter uma base, né, nessa avaliação, da equipe de qual vai ser o próximo passo. Se a pessoa vai receber, né, medicação, orientação para um acompanhamento na UBS, ambulatorial, ou essa pessoa vai ser encaminhada para um CAPS, ou essa pessoa vai ser encaminhada para algum serviço que tenha, se necessário, que tenha alguma internação psiquiátrica, pode ser em CAPS, pode, tem CAPS 3. CAPS 3 é com serviço de internação. Ou, se não é CAPS 3, é algum hospital geral com leito psiquiátrico, não é toda cidade que vai ter CAPS 3, né? É todo município que vai ter CAPS 3. Então, conforme ali, sendo sempre visando internações mais curtas possíveis, tá? A ideia é estabilizar a pessoa. Estabilizou, fora da internação. Ah, sai da internação para o tratamento? Não, ela vai continuar o acompanhamento. Encaminhamento para o CAPS ou internação. Em casos que requerem acompanhamento para o próximo, que não é internação, o CAPS é um serviço
Ideal, mas se não for, se for caso, Tudo bem. se for caso grave, tá? Eu posso fazer um encaminhamento para o CAPS. Eu vou largar a pessoa e, né, simplesmente vá sozinho? Não. O colega, né, os profissionais vão fazer contato com o serviço, justamente para falar daquele paciente, tá? Não é simplesmente dar uma cartinha na mão da pessoa, falar todas essas questões aqui, dependendo de onde eu vou mandar essa pessoa com encaminhamento, eu preciso mandar essa pessoa com um documentinho, que é um encaminhamento. O encaminhamento é um documento, falando, olha, você, por exemplo, um caso do ataque de, eu estou tendo muitos ataques de pânico. Eu vou encaminhar essa pessoa, eu vou fazer o primeiro atendimento dela, ver, né, se tem alguma coisa orgânica que está acontecendo. Eu vou encaminhar, não tem. Eu vou encaminhar essa pessoa, por exemplo, para o BS, para ela conseguir fazer o acompanhamento dela lá. Tá? Então, eu vou conforme a gravidade. No caso grave, é que a gente vai entrar em contato com o serviço e não deixar a pessoa ir sozinha. Para emergências, né, apoio do SAMU em crises graves, para emergências que a pessoa não consegue ou não quer ir ao serviço, né, ao hospital, ou situação de risco iminente, SAMU. O SAMU ele pode ser acionado, né, 192. Alguns cuidados, algumas cidades têm equipes, né, especializadas em saúde mental dentro do SAMU, que fazem intervenção local. Se necessário, transportam a pessoa até o serviço adequado, né, através de... Ai, sumiu agora. Enfim, consegue caminhar. O que a gente precisa, como eu falei algumas vezes, a gente precisa, não é porque eu atendi na emergência, eu simplesmente falo para a pessoa tchau, vai com Deus depois, né? E segue a sua vida. Não é assim que funciona. Ou não deveria ser assim que funciona, tá? Eu vou, principalmente, eu vou estabilizar essa pessoa, se for um serviço emergencial, né? Eu vou estabilizar essa pessoa, vendo Hoje tudo. Tirei uma parte de lixo. Era 10 horas. a gravidade. Eita, Eu já não eu tirei o pecado do lugar, já não embaixo do tatame. eu não consigo fechar. Eu tô tentando fechar também, eu não consigo. E eu vou ter eu vou precisar prestar atenção, então. Eu vou estabilizar essa pessoa, eu vou precisar encaminhar. É um quadro mais leve, por exemplo, o ataque de pânico, por mais assustador que seja, é considerado um quadro leve. Eu vou dar um documento na mãozinha da pessoa, né, com encaminhamento, para ela dar seguimento no posto de saúde mais próximo, ou, se ela preferir, no serviço particular, tá? Pode ser escolha? Pode. É um caso mais grave. O que eu considero mais grave? É um quadro psicótico agudo, é uma tentativa, pós-tentativa de suicídio, eu não vou deixar essa pessoa sozinha falando um beijinho, tchau. Eu vou entrar em contato com o serviço para onde eu quero mandar. Se eu sou um hospital, né, se eu sou uma UPA, por exemplo, eu vou entrar em contato com o CAPS, né, dali da região, que responde. Se for um CAPS 3, no caso. Se não for um CAPS 3, por que eu estou enfatizando se não for um CAPS 3? Porque o CAPS 3 é o único que funciona que é 24 horas, de fato. Os outros funcionam apenas durante o horário comercial. Então, não tem Eu pego desligar aqui. tempo. Ivaneide, se você estiver ouvindo a gente, fecha seu microfone, por favor. Eu estava fazendo um curso, a Bruna falou para desligar. Por quê? Acho que desligou. Foi?
Sim, apoio de SAMU. Eu preciso chamar esse apoio de SAMU se eu não conseguir levar essa pessoa. Beleza. Exemplos reais, né? Quais os serviços que eu vou ter? Vão ser o CAPS, aqui o 24 horas no caso de CAPS 3, né? Nem todos os CAPS vão funcionar dessa forma. 2, horário comercial, basicamente. Como funciona um CAPS 3, basicamente, né? Ele é 24 horas, mas ele não atende 24 horas por dia. Todos os dias da semana, diferentes atendimentos, né? A crise ali. Quem vai o paciente? Quem vai ser o paciente que vai para o CAPS? São pacientes agudizados, graves agudizados. O que eu quero dizer com graves agudizados? Por exemplo, um quadro psicótico agudo, eu vou, né, ficar no CAPS. Pós-tentativa de suicídio, eu vou ficar no CAPS. Então, esse vai ser o que é isso que eu vou considerar pelo menos né, de quadro grave. Estabilizou, ele não vai mais ficar só no CAPS, né? Eu vou voltar essa pessoa para o posto de saúde, para a UBS, para dar continuidade ao acompanhamento. Pronto-socorros psiquiátricos, né? Os hospitais gerais, eles podem ou não ter leitos psiquiátricos, principalmente pós-reforma, né? Com o fechamento dos leitos de hospital, né? De manicômio. A gente teve a abertura dos CAPs e teve a abertura de leitos, né, da psiquiatria dentro dos hospitais gerais. A ideia aqui é serviço, como eu falei, para olhar, além da parte de psiquiatria, olhar a parte clínica também, dessa pessoa, desse usuário, e conseguir estabilizar sendo uma permanência mais curta possível. Algumas cidades, como eu falei anteriormente, dentro do SAMU, vão ter equipes especializadas, né, para atender ocorrências de saúde mental, compostas por profissionais treinados, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, que faz uma intervenção domiciliar. Às vezes o SAMU não leva, tá? Às vezes o SAMU só faz uma intervenção. Se for a galera da saúde mental, ele vai fazer uma intervenção ali. E matriciamento. Matriciamento que eu acho mais bacana, inclusive. Tanto o CAPS faz matriciamento nos serviços, né, na UPA, nos hospitais gerais, né, quanto nas UBSs, quanto dentro dos postos de saúde, né, da UBS, tem o serviço também, tem matriciamento. O que é o matriciamento? É a conversa em equipe com o especialista daquela área específica. Então, o psiquiatra, o psicólogo vai discutir esse caso? Sim, né? Eu, às vezes, posso atender junto, às vezes eu posso fazer uma discussão do caso ali dentro da equipe, mas a ideia de matriciamento não é pegar o profissional e fazer, toma aqui tua agenda e vá atender. A ideia de matriciamento não é isso, tá? É discussão desse fato, porque o paciente é da rede, não é de um único profissional. Isso aqui, um repeteco do fluxo, né? Então, primeiro o UPA, no hospital, eu tô ali, né? Eu tenho que eu posso, né, ter primeiro atendimento. Se eu já faço um acompanhamento dentro do posto de saúde, eu posso buscar o acolhimento dentro do posto de saúde. Se eu já sou, né, primeiro eu posso ir lá pedir o acolhimento. Como eu também posso pedir um acolhimento, o que é acolhimento? É o primeiro atendimento, pelo menos, né, no momento de agudo ali. Eu posso também pedir o acolhimento dentro do CAPS, qualquer CAPS, mesmo que você não faça. Se você fizer acompanhamento dentro do serviço, já facilita, né? Mas se você não fizer, você não conhece, ele vai te fazer uma primeira escuta e vai te encaminhar para o que é o seu serviço, né? Dentro do CAPS, tanto no CAPS quanto no UBS. Um diferencial atendimento móvel, que é o do SAMU, e um diferencial que vai ter um ótimo prognóstico ou um prognóstico ruim é apoio familiar e social.
A gente percebe que os pacientes, né, os usuários, eles têm muito uma resposta muito melhor quando tem o apoio familiar ali, né, uma continência familiar. O prognóstico acaba sendo muito melhor. A resposta, né? Então, a ideia aqui é mostrar que a rede funciona de uma forma, deveria funcionar de uma forma integrada. É difícil, dependendo do tamanho do município. É muito, obviamente, eu não sou inocente a ponto de. Eu sei que em cidades menores é muito mais fácil os serviços conversarem do que, por exemplo, aqui em São Paulo, que é dividido em zonas, né? O oeste, o sul, cada uma tem várias, e uma acaba tendo uma dificuldade muito grande de conversar com a outra. Então, óbvio, mas a tentativa sempre é essa discussão, essa conversa, esse fechamento de fluxo que facilita muito a vida, tanto dos usuários quanto dos profissionais, ter isso claro, né? Ações práticas para ajudar em uma emergência. Saber o que fazer quando alguém está em crise pode ser diferença entre uma situação que se resolva bem e uma tragédia. Nem sempre temos as palavras certas ou a solução perfeita, mas estar presente, empatia, buscar ajuda profissional já é muita coisa, tá? Como que a gente pode agir dentro de uma crise, né? Manter a calma primeiro, manter a calma, tá? Para garantir segurança. O primeiro passo é controlar a sua própria ansiedade, porque às vezes a pessoa fica tão angustiada ali para tentar resolver ali que acaba metendo os pés pelas mãos. Respira fundo, avalie se há riscos imediatos para a pessoa ou outros, armas, objetos perigosos, locais de risco. Se houver, afaste com cuidado, peça ajuda imediatamente, mantenha o tom de voz calmo, movimentos suaves. Ouvir com atenção e sem julgar. Aproxime-se da pessoa de uma forma respeitosa, não ameaçadora. Pergunte como eu posso ajudar, o que você está sentindo. Escute genuinamente, sem interromper, minimizar o sentimento ou dar conselhos precipitados. Valide o sofrimento. Eu vejo que você está passando por um momento muito difícil. Não deixe a pessoa sozinha, especialmente se há um risco de saúde, né, de suicídio ou de autolesão. Não deixe essa pessoa sozinha em nenhum momento. Se você precisar buscar ajuda, peça para outra pessoa ficar com ela. Mantenha-se próximo, mas respeitando o espaço pessoal. Demonstre que ela não está sozinha nesse momento. Buscar ajuda profissional imediatamente. Não tente resolver crise sozinho. Liga para o SAMU se for uma situação grave, ou leve a pessoa para a UPA, ou para o PS, né, pronto-socorro, no Hospital Geral, ou para o CAPS, se o paciente já for paciente, estiver no horário ali, né, eu tô falando, geralmente é das 7 às 7 do dia, né, leva no CAPS, leva para o acolhimento no CAPS, facilita. Se a pessoa se recusar aí, explique com calma a importância de receber ajuda. Em caso de recusa, né, um risco grave ali, chama o SAMU, né? Vamos na roda. O que eu tenho que evitar durante uma crise? Tão importante quanto saber o que fazer é entender o que não fazer. Algumas reações bem intencionadas podem piorar a situação, afastar a pessoa, quanto mais ela precisa de ajuda. Os erros mais comuns é gritar ou confrontar agressivamente. Mesmo que a pessoa esteja agitada, agressiva, você responder com gritos, ameaças ou confronto físico. Só vai piorar. Isso aumenta o medo e a sensação de perigo, né? Podendo levar a reações violentas e fuga. Mantenha sempre o tom de voz baixo e calmo, né? Mesmo que por dentro você esteja nervoso. Transpareça, né? Minimizar ou desqualificar os sentimentos. Frases como isso não é nada, você está exagerando. Tem gente que tem situação pior ou é frescura. Invalidar o sofrimento da pessoa faz com que ela se sinta incompreendida, envergonhada.
isso pode levar a pessoa a se fechar mais ainda, né, e não buscar ajuda. Ele merece, o sofrimento merece ser levado a sério. Tentar resolver sozinho, sem apoio, né? Por mais que você, né, seja bem intencionado ali, tentando ajudar sozinho na crise, elas são situações muito complexas que vão precisar de uma avaliação, de uma intervenção ali profissional. Não tente ser o psicoterapeuta caseiro, né? Não força a solução simples para o problema complexo. Outros comportamentos que a gente tem que evitar, que mesmo a gente como profissional é difícil às vezes fazer, barganha. Fazer promessas que você não pode cumprir. Isso é o mais corriqueiro que eu vejo. Eu não vou prometer, eu não prometo segredo absoluto, por exemplo, se houver risco de vida, mas explicar que você vai compartilhar ali informação, né, com o que for necessário, né, para a segurança dessa pessoa. Deixar armas, medicamentos, objetos perigosos acessíveis discretamente quando está acontecendo ali, você vai tirando ali tudo que for perigoso de perto da pessoa. Debater ou ficar argumentando em situação de alucinação e delírio, não, como eu falei, não adianta ficar confrontando a pessoa com dados da realidade, tá? Não adianta, porque ela está vivendo uma realidade ali dela. Então, não adianta você falar, não tá, não existe, não adianta, só vai deixar ela mais irritada. Fazer julgamentos morais, crise de saúde mental não é frescura, falta de fé ou falta de força de vontade, é uma condição médica e requer tratamento. Então, né? Eu escutei muito essa. Invadir o espaço pessoal da pessoa, né? Se a gente tem que dar um espaço ali. A gente só vai intervir se a pessoa for se machucar, né? De uma forma um pouco mais rápida, brusca ali, se a pessoa for se machucar. Do contrário, vai conversando mantendo, preservando ali, né, o espaço pessoal da pessoa. Como que famílias e amigos podem apoiar após a crise? Você pode. Superar a crise é apenas o começo, né? Como eu falei, não é só ali no momento. O que importa, inclusive, não é só o momento, é o depois. Então, pode levar, para a pessoa estabilizar, ela pode levar semanas ou meses. Então, o apoio da família e de amigos é muito importante. Então, acompanhar o tratamento e consultas, ajudar essa pessoa a organizar a rotina dela. Isso pode incluir lembrá-la dos horários de medicação, se ela estiver tomando, acompanhar as consultas no CAPS ou na UBS, observar os efeitos da medicação e relatar ao médico, ajudar e não faltar nas sessões de terapia, né, de psicoterapia mais especificamente, apoiar a adesão do projeto terapêutico, né, dentro da pessoa, a gente tem o projeto terapêutico, acaba sendo um projeto que a pessoa monta junto com a equipe, né, do que ela busca ali de melhoria, de ajuda. Não é só a equipe que faz, a pessoa, o usuário faz junto. Mas o que a gente precisa ficar muito atento é não controlar, né? O cuidado é muito diferente de controle. Tem um monte de paciente que reclama, né, que depois que acontece tudo, né, assusta, obviamente os familiares ficam assustados, os pacientes reclamam assim, mas ele está me controlando o tempo inteiro, ele fica olhando para mim o tempo inteiro, ele fica me controlando até quando eu respiro. É difícil, muito difícil fazer essa diferença ali do que é ajuda, do que é controlar a pessoa. Mas conversando, você consegue dar um meio termo ali. Então, o que eu preciso fazer? Incentivar hábitos saudáveis. Então, sono regular, né? Ajudar a pessoa a estabelecer um horário. Basicamente, isso aqui é higiene do sono, né? Ajudar a pessoa a estabelecer um horário fixo ali de dormir, acordar, criar um ambiente adequado para descanso, né? Alimentação balanceada, não se entupir de salgadinho de fofura, cozinhar juntos, fazer uma refeição gostosa, né? Composta ali na medida do possível. Atividade física que eu detesto,
mas é preciso. Proponha caminhadas, exercícios leves, atividades ao ar livre. Também você pode ajudar, a atividade física é uma bela de uma ajuda, uma baita de uma ajuda. Exposição solar, a gente precisa tomar sol. A gente mora num país tropical e quase a gente não toma sol. Muito doido isso. A gente fica tão trancado tanto tempo em sala, com energia, com luz artificial, a gente não toma sol. E vitamina D vai lá para baixo. Participar de oficinas e grupos. Muitos CAPs e serviços de saúde mental oferecem atividades em grupos, né? Isso faz parte do PTS, inclusive. Então, tem dentro do CAPS oficina terapêutica, grupo de apoio, inclusive para família. Tem grupo de família dentro do serviço do CAPS. Porque se uma família adoecida dificilmente vai conseguir ajudar. Então, e ela precisa de apoio também, não é só o paciente em si, né? Nesse momento. Atividade de cultura e lazer, né? Cineminha todo mundo gosta, teatro todo mundo gosta, e é extremamente precioso isso, é importante. Parceria entre família, amigos, equipe de saúde cria uma rede de apoio sólida, que aumenta significativamente a chance de recuperação completa e previne novas crises, que esse é o objetivo. A gente trata ali a crise atual, mas a gente quer prevenir, né? A gente quer basicamente a prevenção de novas. Recursos, serviços disponíveis. Conhecer em detalhes os serviços que existem na sua comunidade é fundamental para uma rede, né, de saúde mental, quando é necessário. Então, como eu falei, o CAPS, eu posso ter consulta com psiquiatra, psicólogo, atendimento individual ou em grupo, tem oficinas terapêuticas já de música, artesanato, pode ter fornecimento de medicação, visita domiciliar quando necessário, apoio à família nos grupos de família, articulação em outros serviços de rede, atendimento em crise. Vai ser qualquer pessoa que vai chegar no CAPS e falar: quero ser atendido, quero marcar a consulta com psicólogo, psiquiatra? Claro que não. Lembra que eu falei? Território e gravidade do quadro. Esses vão ser os principais para você ver se você é ou não paciente daquele serviço específico. Nem todo mundo vai para o CAPS. Né? Precisa fazer acompanhamento no CAPS. Eu vou ter o CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, que também funciona, né, como 1, 2, 3, e que é álcool e drogas, e o CAPS infanto-juvenil, e o IJ-AD também, que é álcool e drogas. Cortou o AD aqui. Unidade de pronto atendimento UPS hospitais gerais. UPA, pronto-socorro, hospitais gerais são fundamentais para o atendimento de emergência de saúde mental, especialmente fora do horário comercial de um CAPS, por exemplo, CAPS 3. Como funciona no atendimento? O acolhimento inicial. Assim que a pessoa chega, ela passa por uma triagem de risco, casos de saúde mental com risco de morte, no caso, né? Ou no terceiro são priorizados. Avaliação clínica. Um médico faz primeiro atendimento, verificando sinais vitais, descartando causas físicas ou sintomas, estabilizando o quadro. E, se necessário, né, eu posso ter uma avaliação psiquiátrica naquele momento, se necessário, e se tiver, né, um psiquiatra naquele serviço, que na maioria das vezes não tem. O que esperar do atendimento? Um ambiente seguro para a pessoa em crise, medicação para alívio dos sintomas agudos, se precisar, nem sempre precisa de medicação. Contenção mecânica é último caso. É o primeiro a ser lembrado, mas ele é o último caso. Só quando realmente é necessário, a pessoa está se colocando muito em risco e está colocando terceiros e equipe em risco também. Aí a gente pensa numa contenção, mas nunca sozinha, tá? Ela vem sempre de mãozinha dada com uma medicação para a pessoa ficar um pouco mais de boa, mais tranquila. E ela só é colocada quando você já fez contenção
verbal, contenção de espaço. Então, assim, ela é a última a ser feita. Até porque é bem assustador para a pessoa passar por isso. Eu preciso orientar a família, encaminhar para o CAPS ou, né, no hospital, se em caso de internação, né, no hospital geral com leito psiquiátrico, se necessário, ou se for um caso, no caso aqui do CAPS, se for um caso grave. Relatório médico do atendimento, né, não é só mandar a pessoa vai com Deus. Quando eu vou procurar o UPA, o hospital geral? Tentativa de suicídio ou risco iminente, agitação psicomotora intensa, quadro psicótico agudo, crise de ansiedade, no caso eu falei, né, dos ataques de pânico, intoxicação aguda alcoólica ou drogas com alteração, né, comportamental ali. No caso, pessoa intoxicada, né, naquele momento. Qualquer situação de emergência fora do horário do CAPS, basicamente. Intoxicação alcoólica, os colegas, às vezes clínicos, né, fazem o álcool, ele é um depressor, né, do sistema nervoso central, e a pessoa, o etilista, por exemplo, né, que é dependente ali do álcool, ele pode cursar com uma síndrome de abstinência aguda, que é um risco de morte. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, que acontece quando tem uma diminuição da dose do álcool ingerida, né, ou suspensão abrupta né, a pessoa não bebe naquele dia. Então, ela cursa, ele pode chegar a um risco de morte. Então, sim, aí é realmente uma emergência clínica. Não adianta falar do psiquiatra, porque é um risco de morte ali. Quando que eu vou chamar o SAMU? É um serviço de atendimento pré-hospitalar móvel que atende emergência em todo o país, através do telefone, né, do 192. É possível acionar uma ambulância com equipe treinada para atender diversos tipos de urgência, incluindo crises, né? Como o SAMU atua, né, em saúde mental? Quando eu tenho uma chamada relatando uma emergência psiquiátrica, o SAMU envia uma equipe, vai ter uma pessoa que vai te atender, ela vai fazer uma triagem rápida ali. Ele vai enviar uma equipe, né, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Em algumas cidades ali tem um profissional especializado, né, da saúde mental. E a equipe vai avaliar o estado da pessoa, né, o risco da situação, fazer uma abordagem técnica, aplicar a medicação, se necessário. Geralmente, eles, se for fazer o encaminhamento para o hospitalar ali, eles não medicam, né, não pode. Por que não pode? Porque atrapalha a avaliação. Se for passar no psiquiatra, atrapalha. Você rebaixa a pessoa. Conversar ou tentar acalmar a pessoa, decidir se há necessidade de remover para o hospital, orientar a família como proceder. Em alguns casos, principalmente se tiver uma agitação psicomotora ali muito intensa, ali, uma heteroagressividade, o ideal não é chamar só o SAMU, é chamar a GCM também, tá? Acompanhar. Um ajuda o outro. GCM vai resolver o caso no sentido de uma forma abrupta, agressiva? Não é essa a ideia, tá? É só para dar um suporte ali, dependendo de tiver alguma agressão, alguma coisa, ele vai dar um suporte, vai ficar perto ali, porque o SAMU ele não vai conseguir chegar, até porque geralmente são 3 pessoas dentro do SAMU, dentro da ambulância. Então é só para dar um suporte, não é para fazer nada. Quando que eu chamo o SAMU? Quando a pessoa ela não consegue ou não quer ir para o hospital, né, o serviço de emergência. Quando em situações de risco grave, né, em situações de risco grave imediato, por tentativa de suicídio em andamento ali, grave, intensa e risco para a pessoa agressiva, né, de uma forma heteroagressiva, de uma forma intensa ali. Psicótica, total, uma perda total de realidade, eu posso chamar ali o SAMU. Quando não há como, eu não tenho como levar a pessoa com segurança, eu também posso acionar o SAMU.
Como acessar esses serviços? SAMU 192, né? Ligação gratuita, fixo, celular, de preferência quando você vai vai falar com a pessoa, ele vai fazer uma triagem ali para saber qual tipo de ambulância que ele vai mandar, né? Se é avançada ou básica, e vai mandar a equipe mais adequada ali. A UPA e o Hospital Geral você pode ir com as próprias perninhas, né? Não precisa, obviamente, é um serviço emergencial, então, obviamente, não precisa de agendamento. O encaminhamento pelo posto ou CAPS, né? Então, a gente só vai fazer o encaminhamento para o CAPS se for caso grave. E os casos leves a moderados, posto de saúde, tá? Eu tenho, fora, né, de serviços para a população em geral, eu tenho o CVV, que eu consigo, né, o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, oferece apoio emocional fora do serviço, tá? Tem esse Disque Saúde, que é o serviço do Ministério da Saúde, que orienta também onde encontrar serviços, facilita, né? E a Secretaria Municipal de Saúde, para saber os endereços no site, né, da Secretaria, você consegue ver os endereços também dos serviços. Cuidados contínuos e prevenção. Superar uma crise é importante, prevenir novas crises é ainda melhor. Nessa parte final, vamos entender como os cuidados contínuos, né, eles, e a mudança de hábitos, eles podem fortalecer a saúde a longo prazo. Como eu falei, o objetivo é estabilizar essa pessoa, evitar novas crises. É o mais importante, né, a prevenção, não ficar enxugando gelo. A importância do acompanhamento pós-crise. Uma crise de saúde mental, ela não termina quando a pessoa ela sai do hospital, da UPA. Na verdade, ele é só o começo, né? É só o início ali da recuperação da pessoa. Então, para evitar recaídas e internações repetidas, eu preciso que a medicação, né? Eu preciso que essa pessoa seja monitorizada por profissionais. Eu preciso saber reconhecer sinais de recaída né, precocemente. Com essa pessoa no cuidado, eu consigo montar junto com ela e com a rede de apoio dela estratégias de enfrentamento, pessoas, o próprio usuário ele aprende a lidar melhor com os próprios sintomas e eu consigo ter um cuidado muito melhor, né? Apoio familiar e social constante. Além do acompanhamento profissional, a rede de apoio social familiar é fundamental, tá? Não só familiar, de amigos próximos também. A gente percebe que os pacientes, né, os usuários, eles têm uma resposta muito melhor com rede de apoio. Hábitos que fortalecem saúde, né, mental. Sono regular, atividade física. O sono regular especificamente, a gente tem um esquema que chama higiene do sono. Então, parece chato e funciona. Chato mas funciona. Dormir e acordar sempre no mesmo horário, ter um ambiente escuro, silencioso, confortável, então nada de dormir com a TV ligada. Evitar tela, celular, pelo menos 1 hora. Telas de uma forma geral, celular, TV, notebook, qualquer coisa. Tela luminosa, 1 hora antes de dormir. Não consumir cafeína após 15 horas, né, até as 3 horas. Criar um ritual de relaxamento antes de dormir. Seu ritual. Tinha uma paciente no CAPS que ela falava constantemente que ela tinha dificuldade para dormir, mas quanto ela tomava de café? 3 litros por dia. Aí ela tinha pachorra de falar para mim que ela tinha dificuldade para dormir. E eu ria, né? É isso. Atividade física regular. Então, exercício
é extremamente importante, é um poderoso remédio natural para a mente. Libera endorfina, reduz hormônios de estresse e melhora a autoestima, né? Não precisa ser academia, uma caminhada de 30 minutos e 5 vezes na semana é muita coisa. Dança, natação, andar de bicicleta, yoga, pilates. Ai, mas eu não tenho onde fazer, eu não tenho grana para fazer. Tem algumas atividades na UBS que eu acho muito bacana. Obviamente, nem todas as UBSs vão ter as mesmas atividades, mas uma sugestão é procure a UBS que você mais próxima da casa e busque saber quais as atividades que oferece, porque o UBS tem posto de saúde, tem às vezes grupo de música, grupo de dança, tem grupo de caminhada, tem arte terapia, tem um monte de atividade que a galera não sabe e tem, que é muito bacana, inclusive. Alimentação equilibrada, o que comemos afeta diretamente o nosso cérebro. Obviamente, se a gente entupir de hambúrguer, você não vai ficar bem. Você percebe que quando você come mal, você não funciona bem, né? A cabeça não funciona muito bem. Então, basicamente, né, o chover no molhado. Frutas, verduras, legumes variados, proteínas magras, peixe, frango, ovo, leguminosas, gorduras boas, como azeite, castanha, azeite tá olho da cara, castanha também, abacate. Evitar excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados. Então, basicamente, beber água, pelo menos uns 2 litrão aí por dia, no mínimo, vai variar conforme o peso da pessoa. E comer de uma forma variada, dando preferência para comida mesmo, né? Comida sem ultraprocessado. Você pode comer? Claro que você pode, mas não excesso. O que mata aqui é o excesso. Terapia e grupo de apoio, né? Eu posso fazer psicoterapia individual ou em grupo, né? Geralmente na UBS acaba sendo em grupo, na maioria das vezes um atendimento ou outro que acaba sendo individual, até pelo fluxo muito grande, né? A demanda, aliás, é muito grande. Grupos terapêuticos do CAPS, que, como eu falei, não é todo mundo que vai ser inserido no CAPS. Grupos de apoio para condições específicas, como, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, são grupos de ajuda muito bacanas. Oficinas terapêuticas como arte, né, música. Isso tudo vai ajudar muito. A comunidade pode ajudar a reduzir esse estigma também. Os maiores obstáculos para que uma pessoa busque ajuda é o estigma e o preconceito, né? Eu não sou doido, eu não sou doente, eu não preciso, eu vou me tratar de outro jeito. Eu vou conversar com a minha amiga que isso é terapêutico para mim. Muita gente sofre em silêncio com medo de ser julgado, rotulado, discriminado. Como comunidade, todos nós temos um papel importante nessa realidade. Então, o que eu informação, eu preciso educar, né? Eu preciso, de uma forma geral, na população de uma forma geral, educar sobre isso, o que é saúde mental, usando fontes confiáveis, né? Entender o que é uma condição médica, que não é fraqueza, não compartilhar informações corretas, né? Não as coisas as mentirinhas do Zap, questionar mitos, estereótipos, quando ouvir, mostrar empatia em vez de julgamento, incentivar o diálogo aberto, né? Falar sobre saúde mental naturalmente, do mesmo jeito que a pessoa fala de saúde física, apoiar principalmente sem preconceito. Quando alguém compartilha que está em sofrimento mental, agradeça a confiança, né? Não minimiza, não compare, porque às vezes tem, né? Quando você está conversando com alguém ali fora, né, do círculo, a pessoa, né, fora da saúde ali mental. Parece que vira uma competição, né, de quem tá sofrendo mais. Eu tô sofrendo muito mais. Vira uma competição, né, de quem tá sofrendo mais. Não é, escuta, de verdade. A pessoa te procurou para conversar, escuta. Linguagem imposta. Evite dizer, ele é louco, ele é doido, né? É um transtorno mental. Beleza. É de frescura, tá em sofrimento, é maluco, é psicopata, ele tem uma questão, né, um problema de saúde.
É só ter força de vontade, essa, inclusive, que mais me irrita, que eu mais escuto, que mais me irrita. Buscar tratamento, traduzir isso, eu prefiro dizer para buscar tratamento em auto de coragem. Você está exagerando, né? Eu ouço você e quero entender, é melhor do que você está exagerando. Então, basicamente, né, os pontos principais para a gente fixar. Reconhecer sinais de alerta salva vidas. Então, aprender a identificar quando alguém está em crise, mudança brusca de comportamento, agressividade, pensamentos suicidas, alucinações, delírios, são sinais que exigem atenção imediata. Não ignore esses sinais, tá? A rede de saúde mental é ampla e acessível, principalmente se você souber o que você está buscando e onde você está buscando. Existe uma rede de atenção psicossocial completa do SUS. CAPS, atendimento especializado, né, que é o atendimento especializado, UPAs, hospitais gerais, se for necessário no momento ali agudo, SAMU, se for precisar, né, do atendimento móvel, UBS, que é o posto de saúde, para acompanhamento. A gente tem todos esses serviços, né, para ajudar. Ações simples podem ajudar, né? Manter calmo, ouvir sem julgar, não deixar a pessoa sozinha, buscar ajuda profissional, são ações que qualquer um pode fazer, né? Buscar ajuda profissional é fundamental. Emergência em saúde mental são sérias e quando a emergência física requer avaliação e tratamento no profissional treinado. Não tentar ser terapeuta do amigo ou do familiar em crise, ok? Então, o que eu basicamente buscar saber quais são os que você pode não precisar para você, mas às vezes você vai precisar saber indicar para alguém onde é o CAPS, quais CAPS se tem na sua cidade, unidade de pronto atendimento, UPA, quais são, onde ficam, hospital geral, quais são, onde ficam, se tem leito psiquiátrico ou se é o pronto-socorro geral. SAMU 92, posto de saúde, UBS, qual é? Ai, não sei qual é a da minha região. Vai lá e pergunta. Nossa, fala teu endereço e pergunta. Cuidar em rede é cuidar com humanidade, gente. A gente pode fazer diferença, né? Sabendo o fluxo, sabendo o que fazer, no mínimo oferecendo ajuda, já é muita coisa. É melhor do que ficar jogando a gente como comunidade, ficar minimizando o sofrimento e a gente como profissional de saúde ficar jogando, né, um paciente de um serviço para o outro como se ele fosse uma bolinha. Então, é muito importante que a gente saiba o fluxo dos serviços e se atente e tenha esse cuidado. Pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Que eu coloquei algumas sugestões aqui, inclusive, caso, né? Alguém tem? Vou parar de compartilhar. Thaís, acho que tinha surgido só, o Marney tinha perguntado aqui se esse material para pesquisa vai estar disponível, que a aula vai ficar gravada, né? Vai ficar no YouTube do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, então pode sempre consultar dessa forma. E a Lutimira também tinha mandado uma mensagem se apresentando, dizendo que é preceptora do PET e assistente social do Pronto-Socorro de Cubatão e do Pronto-Socorro Central e Infantil, né? Que mesmo sendo um pronto-socorro, 70% dos casos são de saúde mental, né? Nas diferentes facetas que se apresentam. Então, assim, é um pronto-socorro geral, mesmo infantil ou de central, e mesmo assim tem uma apresentação de 70% dos casos que têm alguma relação com saúde mental, né? A gente vê que cada vez mais, por mais que alguns casos, às vezes, no primeiro olhar, não sejam diretamente da saúde mental, acabam tendo algumas ramificações que levam
também para as questões de saúde mental, né? Ainda mais juntamente com as situações de vulnerabilidade social, né? E todas essas outras questões que levam também ao adoecimento da saúde mental. Mas enfim, alguém mais tem alguma pergunta? Então tá bom. Primeiro agradecer, Thaís, obrigado aí pela aula, muito explicativa, muito completa, é muito importante da gente conseguir ter melhor tato sobre como que funciona essa interface CAPS, UBS, SAMU, serviços de urgência como a UPA, como os hospitais gerais, né? Então, assim, além das situações, né? Situações de agravo, né? De saúde mental, como ideação suicida, como as intoxicações, e todos os suportes também, né? Igual você trouxe, sobre todas as maneiras que a gente pode recorrer, como que tanto a gente pode, acho que fazer a psicoeducação, acho que essa é a parte, uma das partes mais importantes que a gente pode fazer para a população geral, nós profissionais de saúde, né? Psicoeducar em geral para que eles possam também ter mais tato, ter mais contato e assim poder ajudar melhor os pacientes, né? Que têm algum transtorno mental. Mas, obrigado. Eu que agradeço, gente. Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo aí, boa sexta, bom final de semana e um grande abraço. Até a próxima. Até, gente.